Hoje, vamos estudar os ensinamentos de Deus contidos na Bíblia com um sermão intitulado O Dia do Juízo e o Dia da Salvação. Deus deu à humanidade a oportunidade de se arrepender nesta terra e tempo para encontrar a Deus e corretamente construir a sua fé nele. Virá o dia em que Ele julgará cada pessoa de acordo com as suas obras e separará aqueles que entrarão no céu daqueles que não entrarão. Esse dia é chamado de Dia do Juízo. O Dia do Juízo é o dia da salvação da perspectiva das pessoas que estão sendo salvas. O Dia do Juízo e o Dia da Salvação não acontecem em dias separados. Será o dia da salvação para aqueles que serão salvos, e será o dia do juízo para aqueles que receberão a punição eterna. Então, precisamos seriamente levar em consideração qual critério Deus usará para determinar se Ele dará a punição ou se dará a salvação no dia do juízo. De acordo com os ensinamentos dos 66 livros da Bíblia, Deus dará a graça da salvação àqueles que se arrependeram depois de pecar no céu e de serem expulsos a esta terra, aos que obedeceram aos ensinamentos de Deus fielmente e que se esforçaram para restaurar a glória do reino dos céus, que se perdeu. Porém, aqueles que falharam em cumprir essas obras enfrentarão o juízo no final. Então, devemos refletir sobre a história passada, pensando: o que agrada a Deus e o que provoca sua ira? Devemos discernir a vontade de Deus corretamente. Fazendo assim, devemos evitar andar no caminho que provoca a ira de Deus. Ao contrário, devemos andar no caminho que o agrada, não é? Por isso, hoje, veremos quais pessoas provocam a ira de Deus e quais ações essas pessoas tomaram que fez a ira de Deus cair sobre elas. Primeiro, indo para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, vamos ver o caso de Judas Iscariotes, que claramente traiu Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 20, está escrito: Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura, sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora. O que teria sido melhor para ele? Não haver nascido. De acordo com a Bíblia, uma das razões pelas quais Judas Iscariotes traiu e vendeu Jesus foi por causa das ações de Jesus que não satisfaziam as suas expectativas. Por onde quer que Jesus ia, havia pessoas que aceitavam os seus ensinamentos. Por outro lado, também havia pessoas que o caluniavam e o impediam. Havia pessoas que elogiavam Jesus e havia pessoas que não faziam isso. Mesmo que Jesus fosse ridicularizado, ele permanecia em silêncio e se preocupava apenas com a salvação da humanidade. Judas Iscariotes esperava que Jesus destruísse todos os romanos que oprimiam os israelitas em um instante. Ele esperava que Jesus aniquilasse o Império Romano em um dia pelo bem dos israelitas. Ele esperava que o Messias fosse um soldado forte, cheio de carisma, com liderança poderosa e vitorioso em guerras. Porém, ele não encontrou essas características em Jesus. Em vez disso, Jesus era sempre muito gentil, humilde e pacífico. Ele falava apenas sobre o invisível reino de Deus. Foi por isso que a fé de Judas Iscariotes em Jesus continuou enfraquecendo. No começo, ele deve ter tido uma fé forte em Jesus, pois pôde se tornar um dos apóstolos, certo? Porém,
Conforme ele continuou a observar Jesus, ele concluiu que Jesus não era diferente dele. Na verdade, aos seus olhos, Jesus não parecia melhor do que ele. Por isso, ele planejou vender Jesus por 30 moedas de prata, conspirando com os sumos sacerdotes. Deus está nos perguntando: o que você acha que acontecerá com Judas Iscariotes no dia do juízo? Onde ele ficará? Prevendo o fim de Judas Iscariotes, Jesus disse: o que ele tem que pagar pelo pecado cometido no céu já é imenso, mas agora ele também tem que pagar pelo pecado que ele cometeu nesta terra. Teria sido melhor que ele não tivesse nascido. Jesus veio a esta terra em carne, como um de nós. Ele comeu como nós, conversou como nós e usou as palavras da Bíblia para ensinar. Então, Judas Iscariotes começou a se considerar melhor do que Jesus. Quando os soldados romanos coletavam impostos, Jesus também pagava a eles. Aos olhos de Judas Iscariotes, Jesus não se parecia com o Messias, que tinha grande poder. Jesus era diferente de suas expectativas. Foi por isso que, no final, ele vendeu Jesus. Vamos lembrar mais uma vez que pessoas como Judas Iscariotes provocarão a ira de Deus. E essas pessoas também serão julgadas no final. Devemos compreender que nunca devemos andar nesse tipo de caminho. Ele cometeu esse ato abominável de vender o Senhor que o comprou com o seu próprio sangue por 30 moedas de prata. No dia do juízo de Deus, Deus dirá várias vezes: teria sido melhor que ele não tivesse nascido. Teria sido melhor que ele não tivesse crido em Jesus e o seguido em primeiro lugar. Ele não teria cometido um pecado maior do que o de não acreditar nele. O seu pecado perverso de vender Jesus por dinheiro, porque não podia crer nele, será revelado como um pecado mais terrível no dia do juízo. Quando olhamos para a história do Antigo Testamento, podemos encontrar outro homem mau, um profeta chamado Balaão. Ele foi convidado por Balaque, rei de Moabe, e então lhe pediram que amaldiçoasse os israelitas, já que ele era um profeta. Porém, no começo, ele se recusou a fazer isso várias vezes. No começo, ele disse: como posso ousar amaldiçoar o povo de Deus? No final, ele elaborou um esquema muito perverso que resultaria na maldição do povo de Deus. Ele informou o rei Balaque do esquema. O profeta Balaão fez o rei Balaque colocar uma armadilha diante dos israelitas, para que eles comessem comida sacrificada a ídolos e cometessem imoralidade sexual. Isso provocou a ira de Deus, e sua ira se derramou sobre os israelitas, fazendo com que 24.000 pessoas morressem em um dia. Não devemos considerar essa história como irrelevante para nós. Ao contrário, devemos refletir sobre nós mesmos, pensando: a minha alma está na posição de provocar a ira de Deus, sem que eu perceba, para que possamos permanecer como justos diante de Deus. Devemos nos esforçar para mudar o dia do juízo, para o dia da salvação para nós. Vamos ler o livro dos Números, capítulo 25, versículo 1. Está escrito: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então, Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda
e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. O conselho do rei Balaão era seduzir os jovens israelitas, usando as mulheres moabitas que se vestiam de forma atraente. As mulheres moabitas manipularam os rapazes israelitas para que pecassem contra Deus, fazendo-os adorar ídolos, o que fez com que a maldição de Deus caísse sobre os israelitas. Sobre isso, vamos para o livro dos Números, capítulo 31, versículo 16. Está escrito: Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Está escrito na Bíblia que a praga contra os israelitas cessou quando Finéias desencadeou sobre eles uma santa indignação da parte de Deus. Qual foi o conselho de Balaão, de acordo com o versículo que lemos? Ele arquitetou uma armadilha para os israelitas, fazendo-os cometer imoralidade sexual e comer comida sacrificada a ídolos. Ele usou as mulheres moabitas para seduzi-los com a sua beleza. Esse foi um dos incidentes que aconteceram há 3.500 anos, quando os israelitas estavam vagando pelo deserto. Deus nos lembra desse incidente, mencionando-o no livro do Apocalipse. Vamos confirmar isso indo para o livro do Apocalipse, capítulo 2. Assim que o dia do juízo chegar, não haverá outra oportunidade para voltar ao reino dos céus, nem outra época para se arrepender. Devemos estar mais alertas e sempre ser cuidadosos para não ficarmos ao lado daqueles que serão julgados, e sim ao lado daqueles que serão salvos. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque. Balaão era um profeta de Deus, e Balaque era o rei dos Moabitas. O que Balaão ensinava a Balaque? A armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que cometessem qual tipo de pecado? Para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Isso não significa que Deus derramará sua ira? Nunca devemos cair em esquemas malignos, como o esquema de Balaão. Balaão deveria ter ajudado o povo de Deus a ser dedicado à palavra de Deus e a ter a esperança pelo eterno reino dos céus. Em vez disso, ele criou um esquema para que eles fossem seduzidos por mulheres e comessem comidas sacrificadas a ídolos. Eles acabaram adorando ídolos. Quem deu um conselho contra os israelitas, fazendo-os perder o discernimento, foi um profeta chamado Balaão. Quando o rei Balaque pediu para que ele amaldiçoasse os israelitas, ele não pôde recusar o pedido do rei. Ele criou um esquema maligno para fazer os israelitas caírem em uma armadilha e deu esse conselho para o rei Balaque. Irmãos e irmãs, Deus disse que Ele mesmo lutará contra aqueles que sustentam a doutrina de Balaão na época atual também. Isso não significa que Deus derramará a sua ira? Quando essas pessoas ficarem diante do julgamento, elas serão levadas para o céu ou sentenciadas a ir para o inferno. Devemos ter um discernimento correto na época atual para que possamos sempre obedecer à boa e agradável vontade de Deus e seguir o justo caminho de Deus. Entre aqueles sobre quem Deus derramará a sua ira, quando todos estiverem diante do julgamento de Deus, estão Jezabel e Acabe. Acabe era o rei de Israel. Jezabel era a esposa do rei Acabe. Por favor, lembrem-se dos atos maus que eles cometeram para que possamos ter uma vida de fé pensando: não devemos viver nossas vidas como eles viveram a deles. Vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 16.
Capítulo 16, versículo 29. Está escrito: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Versículo 32. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações, para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em conclusão, podemos ver que Deus os puniu pelos seus atos maus, mesmo nesta terra. Jezabel teve uma morte miserável. Ela foi jogada de sua janela. Então, seu cadáver foi comido pelos cachorros. Foi assim que ela morreu. Deus explicou, de forma simples, sobre a punição dessas pessoas, usando o que podemos ver e sentir nesta terra. Vamos ler o segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 8. Está escrito: Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. À medida que a vontade de Deus estava se cumprindo, havia uma profecia sobre esse terrível incidente, onde os cachorros devorariam Jezabel. Um dos atos malignos de Jezabel e Acabe foi tomar a vinha de Nabote, não foi? Vamos ler o primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1. Sucedeu, depois disto, o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu dei a herança de meus pais. Então, Acabe veio, desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: Que é isto que tens assim desgostoso, o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: Porque falei a Nabote, o jezreelita, ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu, com efeito, sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Esse foi o esquema maligno de Jezabel. Jezabel elaborou um esquema maligno para matar Nabote e tomar sua vinha para o rei Acabe, porque a sua vinha não pertencia a ninguém depois de sua morte. Assim, ela realizou seu plano maligno. Vamos continuar com o versículo 11. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres, que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado.
apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Por meio do incidente onde o rei Acabe e Jezabel tomaram a vinha de Nabote, Deus profetizou que a igreja se uniria com idólatras. Nabote representa o povo de Deus que tentou guardar a verdade de Deus quando Satanás tentou tomar a verdade dele. Já que o povo de Deus continuou a guardar a verdade firmemente, Satanás proclamou o Édito de Milão em 313 d.C. e exaltou a igreja no Império Romano, onde o Deus Sol era adorado, fazendo os cristãos pensarem que a igreja agora era reconhecida pelo mundo. Irmãos e irmãs, não devemos tentar ser muito reconhecidos pelo mundo. Nossa igreja deve ser reconhecida por Deus. Depois de exaltar Nabote, o que Jezabel e Acabe fizeram com ele? Eles o mataram e tomaram sua vinha. Esse incidente era uma profecia de que a verdade de Deus seria completamente destruída nesta terra e que os rituais de adoração ao Deus Sol se infiltrariam na igreja. Deus nos deu a profecia sobre a história da igreja por meio do incidente de Acabe, Jezabel e a vinha de Nabote. Deus enviou Elias até o rei Acabe para repreendê-lo e informá-lo de que Deus o puniria pelos seus atos iníquos. Vamos continuar com o versículo 16. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, onde desceu para tomar posse dela. Falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor: Mataste e, ainda por cima, tomaste a herança? Dir-lhe-ás mais: Assim diz o Senhor: No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Perguntou Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eis que trarei um mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Portanto, por meio do sermão de hoje, devemos entender e compreender que aqueles que não agradam a Deus passarão pelo julgamento. Os apóstolos e os profetas guardaram sua fé até o fim. Eles se esconderam até mesmo no deserto e nas montanhas, a fim de guardar a verdade. Porém, a igreja, no fim, adotou a religião do Deus Sol, mudando o sábado para o culto dominical e a Páscoa para o Natal. Como os tempos e as leis de Deus seriam mudados, já estava profetizado por meio do incidente do rei Acabe e da vinha de Nabote. Deus proclamou por meio de Elias como todos seriam destruídos. Isso é um exemplo para nos ensinar o que acontecerá com aqueles que não obedecem à santa lei da verdade, da nova aliança de Deus na época atual. Aqueles que guardam o culto dominical ou o Natal enfrentarão a mesma punição que Acabe e Jezabel enfrentaram. Podemos entender isso por meio das profecias da Bíblia. Portanto, Deus disse que não teria piedade dessas pessoas no dia do juízo. Houve pessoas que teria sido melhor se elas não tivessem nascido. Uma delas
Foi um homem chamado Balaão que deu um conselho maligno que fez o povo de Deus cair em idolatria e destruição, ficando do lado dos homens que tinham o poder do mundo. Por meio do caso de Jezabel e Acabe, também podemos ver que Deus julgará as pessoas que levam outras a adorar o Deus Sol. Vamos confirmar isso indo para o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20, para ver como Jesus explicou essa cena relacionada com o dia do juízo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Para aqueles que fazem a vontade do Pai, ou seja, para os que entrarão no céu, o dia do julgamento será o dia da salvação. No versículo 22 está escrito: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que Deus dirá para essas pessoas? No dia do juízo, Deus dirá para elas, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos continuar com o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. As pessoas que construíram suas casas sobre a rocha são aquelas que têm Cristo como fundamento de sua fé. Estas pessoas são sábias. Versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Ainda há pessoas que não seguem a verdade e as leis de Deus corretamente, embora elas tenham ouvido Deus dizer, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Porém, há pessoas que seguem a verdade e as leis de Deus corretamente. O primeiro grupo enfrentará a ira de Deus. Quanto ao segundo grupo, quando ele viu como Deus afasta todos aqueles que praticam a iniquidade, eles entenderam que eles devem seguir a verdade e a lei de Deus. Sobre o que essas pessoas construíram a sua fé? Elas construíram sua fé sobre a rocha. Elas aceitaram, creram e seguiram todos os ensinamentos de Cristo, que é a rocha. Elas compreenderam que devem habitar nos decretos, regulamentos e leis de Deus para poder entrar no reino dos céus. Na época atual, também, o dia da salvação e o dia do juízo estão se aproximando. Ainda há várias pessoas ao nosso redor que não se importam com o julgamento. Porém, recebemos o Pai Celestial e a Mãe Celestial, sendo chamados para a verdade, do Espírito e a noiva, e agora estamos recebendo as verdades da nova aliança. Não estamos seguindo a iniquidade, e sim a verdade que agrada a Deus. No último momento, seremos transformados em um instante. Vocês podem imaginar como será enorme a diferença entre o futuro daqueles que não creem em Deus e o nosso glorioso futuro, porque cremos em Deus e seguimos suas leis fielmente? É por isso que não devemos ser levianos quanto à parábola do rico e o Lázaro, onde Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno. Devemos estar alertas, ainda mais, e sempre pensar, o que eu posso fazer para agradar a Deus? Para que possamos permanecer como justos diante de Deus. Todo dia, devemos nos esforçar para não provocar a ira de Deus. Nossos dias não devem passar pela ira de Deus. Quando estávamos no céu, já fizemos muitas coisas más que provocaram a ira de Deus. Foi por isso que fomos expulsos da terra. Portanto, de agora em diante, vamos viver todos os dias de modo que sejamos dignos de ouvir um elogio de Deus que diz,
Vocês são realmente os meus filhos. Nesse abençoado sábado, vamos dar eterna glória e louvor a Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, por nos despertar e nos permitir andar no glorioso caminho que nos guiará ao eterno reino dos céus. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.